Fala comigo, tropa. Palpite para a nossa quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. Bom, tropa, vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo aqui ainda na segunda, porque na terça vai ser o enterro do meu pai. E eu vou conseguir ir com o médico para ir pro Rio de Janeiro. Vou lá participar do enterro e vou voltar, porque eu não posso ficar lá no Rio no pós-operatório. Inclusive vou trazer minha mãe, minha irmã, pra gente passar por isso juntos aqui, né? Porque é o momento da gente estar junto. E assim, eu com certeza, tropa, terça-feira eu não vou estar em condições de gravar nada, né? Porque vai ser cara, com certeza ser o pior momento da vida. Assim, eu só fui em um enterro do meu avô e eu não gosto de enterro. Não sei se vocês já foram em alguns, mas é ruim porque você vê a pessoa ali e saber que ela não vai mais voltar, sabe? Nossa, e é ruim você ter aquela imagem, porque aquela imagem ela fica, pelo menos assim, do meu avô, sabe? Eu lembro muito do meu avô no caixão. E eu não queria ter essa imagem do meu pai, eu queria estar sempre lembrando dos momentos, pô, dos bons momentos. Só que não tem como não ir, não tem como não me despedir, né? Então eu vou lá e já por isso eu vou adiantar, né? Quem tá me julgando por fazer vídeo, eu recomendo assistir o vídeo de ontem que eu expliquei pra vocês. E eu faço a vontade do meu pai, né? Eu tenho certeza que ele ia brigar comigo se eu não fizesse um vídeo. Então vamos lá. Nossa, ainda bem que eu tô gravando depois do vídeo de ontem, que do vídeo de ontem eu já acho que eu já chorei, assim, já consegui extravasar tudo que eu podia com vocês. De hoje já tô um pouco melhor. Então vamos seguir por ele. Vamos lá, 4 horas da tarde é a final da Europa League, Sevilha contra a Roma. Eu tenho aqui, tropa, são duas estatísticas gigantescas, né? Que do lado é o maior campeão da Europa League, 6 finais, 6 vitórias do Sevilha. E eu tenho do outro lado José Mourinho. Tipo assim, eu vou pecar com vocês numa coisa. Eu não lembro se ele nunca perdeu uma final de mata-mata ou se ele nunca perdeu uma final de mata-mata europeia, de competição europeia. Mas são duas estatísticas. O Sevilha é o maior campeão, que não perde final da Europa League. E do outro lado tem o José Mourinho, invicto em final. Então é muito difícil, tá? Tentar desprender para um lado aqui. Pelo time e pelo que tem jogado nos últimos jogos, o Sevilha ele é favorito. Mas a Roma, ela tem um futebol do José Mourinho, assim, aquele futebol que joga para vencer, né? Um futebol ali que fica na defesa, que sabe sofrer, mas que sabe atacar também. É um jogo que eu considero mais truncado, então é um jogo que no bilhete eu colocaria menos de 4 gols. Eu não gosto de fazer essas entradas em finais, porque se a gente tem um gol no começo, a outra equipe vai pro desespero e a gente começa a ter um jogo maluco, né? Um jogo de uma equipe indo pra cima com tudo pra tentar ser campeã e a outra podendo aproveitar. Mas, pelo estilo de jogo das duas equipes, eu considero ser muito difícil a gente ver 4 gols nessa final. 2 gols eu tomaria muito cuidado, eu aconselho a vocês, já que a gente tem uma cotação de 1,50, tentar levar pro ao vivo uma das equipes ganhando o jogo, né, a outra sendo vice-campeã, aí com a tendência de ir pro desespero, aí a gente busca mais gols, ou busca mais um, ou busca mais 2. Mas enquanto esse jogo tiver 0-0, eu não mexeria em gols, tá? Uma opinião minha. É uma opinião minha. Saindo um gol, beleza, mas antes, a tendência para mim é desse jogo ser um pouco mais estudado. Lembrando que é um campo neutro, tá? Não é nem na Espanha, não é nem na Itália, então não tem essa, né, de que, torcida e tal, não tem isso. É um jogo que eu espero poucos gols, é um jogo que eu não sei de fato quem vai ser campeão, desprende pro Sevilha com certeza, mas se eu tenho do outro lado um cara que é invicto em final, tá ligado? Meu dinheiro já não tá valendo tanto isso aí, essa arriscadela aí. E vou te falar, hein, às vezes é um jogo que é melhor a gente assistir do que tentar botar dinheiro, sabe? É um jogo que já vou estar aqui de volta em São Paulo, 4 horas, é um jogo que eu vou assistir e talvez eu não faça nada. A minha ideia desse jogo de fazer é um gol limite, né? O jogo tá 1-0, 2-1, sei lá, a outra equipe indo pra cima e no final eu busco mais um gol. É a minha grande ideia desse jogo. Se não, talvez eu só assista, ou posso botar no bilhete também, menos 4 gols que eu não vejo sair. Vamos pra Copa do Brasil, 7 horas da noite a gente vai ter os jogos da volta, aí que eu gosto muito de gols, por ser jogo de volta, em cenários que eu já tenho uma equipe sendo eliminada. Por exemplo, começa aqui com Bahia e Santos. É um jogo que já, nesse caso aqui, eu considero um jogo de poucos gols, porque o primeiro jogo foi 0-0. Tanto Bahia quanto Santos são equipes que fazem jogos de poucos gols, né? São equipes under. O Bahia teve menos de 2 gols e meio nas últimas 3. O Santos teve menos de 3 gols e meio nas últimas 8. Então eu acredito que no bilhete dá pra gente salvar isso aqui, tá bom? É um jogo que começa 0-0. Ninguém tá passando de fase, então a tendência é um pouco mais estudado. Com certeza que o Bahia
por estar em casa diante da sua torcida, é o favorito para o jogo. O Bahia faz até boas partidas dentro de casa, mas é uma partida perigosa. O Santos não é um time de bobeira. Também às 7 horas eu tenho Fortaleza contra Palmeiras. É um jogo aqui já diferente, é um jogo que a gente precisa ver a postura do Fortaleza. Por quê? O Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 3-0. Então o Palmeiras ele praticamente está classificado. Tem um time melhor, né? Dificilmente ele vai tomar 3-0 em casa do Fortaleza, mas futebol tudo pode acontecer. O que eu aconselharia aqui buscar? 2 gols. Já que o Fortaleza precisa de pelo menos 3 para tentar avançar de fase, eu acredito que 2 gols a gente veja, até porque o Fortaleza vai fazer tudo que o Palmeiras quer, né? Se abrir. E aí o Palmeiras com o time que tem, com o treinamento que tem para contra-ataque, aí o Palmeiras deve acabar aproveitando. Não vou entrar a favor, essa cotação aqui tá errada, né? Tá tudo em 50. Eu não vou entrar a favor do Fortaleza, porque o desespero do Fortaleza pode fazer o Palmeiras aproveitar, como eu disse para vocês. Eu também não vou entrar a favor do Palmeiras, porque o Palmeiras ele pode perder por até 2 gols. Então ele pode sentar dentro do resultado ali, o jogo sem empate, ou o jogo perder por 1 gol de diferença, o Palmeiras não tanto faz. Ele vai se classificar, ele não precisa se classificar vencendo. Então é um jogo que eu buscaria 2 gols e dependendo da postura do Fortaleza eu até buscaria mais na partida. O que me assusta é, o que eu tenho medo, às vezes a gente tem jogos que uma equipe faz 3-0, 4-0, que a outra não tenta, sabe? Ela fala assim, ela meio que já entrega os pontos, deixa eu focar no Brasileirão, deixa eu focar numa Sul-Americana aqui, no caso do Fortaleza, e já era, isso aqui já era. Mas como vai estar lá no Castelão, diante da torcida, acredito que o Fortaleza não vai deixar o pessoal sem vontade, né? Não vai jogar sem vontade e deixar o seu torcedor ali na mão. E eu acredito que é um jogo legal pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá bom? Ambas marcam também é legal pra caramba nesse jogo. Cruzeiro e Grêmio, o primeiro jogo foi empate. Vou falar pra vocês que pelo que o Cruzeiro tem jogado, eu gosto desse Cruzeiro com empate. Mas o Grêmio é copeiro. O Grêmio são os 2 maiores campeões da Copa do Brasil, né? O Grêmio, ele faz o Suárez, tá ligado? Faz o L de Luiz Suárez. Então, é muito complicado entrar em time que jogadores muito decisivos. Sabe o que eu gosto nesse jogo? 2 gols também. Eu gosto muito de 2 gols. O Cruzeiro teve mais de 1,5 gol em 8 dos últimos 10. Eu acredito ser muito difícil essa partida ser 0-0. Então, a gente tendo um gol em determinado momento da partida, a gente vai ter alguém sendo eliminado, alguém indo pra cima, e aí provavelmente a gente vai ter outro. Então, por isso, pelo que o Cruzeiro tem jogado, e pela qualidade do Grêmio, né, dos jogadores que decidem, que foram poupados justamente pra esse jogo aqui, eu acredito ser bem provável da gente ver 2 gols, e eu não vou ficar dentro desse mercado de resultados, não. Corinthians contra Galo, Corinthians que venceu do Fluminense, o Luxemburgo tá maluco, tá feliz. O Galo venceu esse primeiro jogo por 2-0 e o Corinthians ele vai ter que ir pra cima do Galo de qualquer maneira. Venceu o Fluminense do Diniz, né? Embora que não tenha jogado tão bem assim os últimos jogos, mas dá um ânimo muito grande. O Corinthians que tá muito mal na Libertadores, seria um jogo assim pra dar um up na temporada do Corinthians, tá ligado? Por isso que como o Corinthians precisa de 2 gols pra reverter, eu vou buscar 2 gols. O Atlético também tem um time muito rápido, muito capaz de castigar o Corinthians. E eu gosto de 2 gols nessa partida aqui. Tô fora do Corinthians, porque o Galo pode aproveitar. E também tô fora do Galo, já que pode perder também. Eu vou falar pra vocês que se eu tivesse escolher entre Corinthians e Galo, eu escolheria jogar com o Corinthians e um empate, né? Porque o Galo pode até perder por 1 gol. Então, pode sentar com o regulamento debaixo do braço. É uma coisa que o Atlético Mineiro gosta bastante também. Lembra muito o meu Vasco. Às vezes acaba se complicando por conta disso. Mas eu ainda prefiro aqui buscar 2 gols. Outro jogo de 9h30 é o Inter contra o América. E aqui eu tô fechado com o Inter para vencer, já que o Inter ele tem que ganhar por 2 gols de diferença em casa para conseguir levar esse jogo para os pênaltis, já que perdeu de 2-0 lá em Minas Gerais. Vou falar, eu posso ser o único jogo aqui que eu erre nesse sentido, mas dos jogos com times com vantagem, é o time que eu mais confio que vai ganhar, é o time que eu acredito que menos vai sofrer no contra-ataque. Eu não vejo o Inter perder nesse jogo aqui, não sei se vai classificar, tá bom? Mas eu acredito que tu botar o Inter com empate anula no bilhete, ou tu ir na vitória do Inter, é um bom resultado. 2 gols também, com certeza, né? Se a gente tem um time que precisa de pelo menos 2 gols para classificar, entrar em 2 gols é muito legal, né? Muito provável da gente ver. Não quer dizer que ele faça, pode ser que tome, mas a gente tem uma tendência de que o jogo tá 0-0, tá 1-0, vai ter sempre alguém buscando. Tu não vai ter um jogo morto. Tu vai ter sempre alguém ali maluco, precisa de gol, principalmente o time que tá jogando dentro de casa, sabe? Então, por isso que eu gosto de entrar em gols em partida assim. E nesse jogo, diferente do jogo, por exemplo, do Fortaleza, diferente do jogo do Corinthians, embora o Corinthians com empate seja legal, esse jogo aqui eu gosto dessa vitória mesmo seca do Internacional. Venceu o último jogo, dá um ânimo muito grande, e vai pegar aqui o time que cumpre muitos gols, né? Sempre, mais de 1,5 gol nos últimos 10.
Gosto do América aqui. Vamos lá, vamos fechar com Botafogo e Furacão. O Botafogo que poupou seus jogadores para essa partida aqui. O primeiro jogo foi 3-2 pro Furacão, um jogaço de bola. A cotação do Botafogo tá 1,90, 1,80 se não me engano. E aqui, cara, eu vou falar para vocês, hein. O Botafogo na fase que tá vivendo no Engenhão, o Botafogo que tá invicto no Engenhão, aqui eu tô fechado com o Botafogo empate anula. E tô fechado em 2 gols também, não tem jeito. Quase todos os jogos aqui, ou todos, tirando do Bahia e Santos, eu vou em gols. Porque se eu tenho equipe que está sendo eliminada, que vai para cima, e equipe que faz gols contra outra equipe que também tem um bom ataque, eu gosto de entrar em gols, não tem por que eu ficar inventando. E assim, tropa, as apostas, né, elas passam muito por coisas que você faz que costumam dar certo para você. Você não tem que ficar inventando, esse é o legal. Você criar um método, ou você tem algo aqui, por exemplo, jogos de volta, que equipes estão perdendo, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, sei lá, campeonatos que normalmente eu faço isso e dá certo, eu vou manter. Não tem porque eu querer inventar, achar que dessa vez vai ser diferente. Então eu gosto muito de entrar em gols, nesse caso de ter um time perdendo, principalmente um time que está jogando em casa, um time que tem condições de fazer um ataque, fazer gol, Botafogo com tiquinho, pô, esquece. E eu tenho o Furacão que também tem um grande ataque ali, com o Vitor Roque, com todo mundo. E o Furacão que perdeu agora a invencibilidade dentro de casa, desde outubro que não perdia, perdeu pro reserva do Grêmio, meu Deus do céu. E aqui vai ser um jogo bom. Tem tudo pra gente ver um joguinho de pelo menos 2 gols. E vou falar pra vocês que eu tô fechado com o Fogão nesse jogo aqui também. Tá bom? Então é isso. Fechamos nossos jogos. Que seja um dia bom pra gente. Obrigado pela companhia. Vocês não têm noção do quanto vocês me dão força. De quanto eu fico um pouco tranquilo, né? Uma coisa que me distrai. Tá fazendo isso aqui porque é algo que eu gosto. É algo que meu pai gostava. E é algo que eu sei que eu trago de positivo na vida de vocês. Então... obrigado mesmo, nos vemos amanhã e tamo junto, muita fé pra cima.